Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. É para mim um prazer, é uma honra ter você aqui comigo, caminhando junto nessa jornada. Neste vídeo eu quero trazer aqui para você uma mensagem falando de mais uma cura que Jesus operou quando ele habitou aqui entre nós. Só que eu não quero falar de uma cura física, hoje nós vamos falar de cura espiritual. Todo cristão sabe o quão terrível é quando uma pessoa está possuída por um espírito ruim, dominada sob o jugo das trevas, condicionada com o seu corpo a seguir os passos do Satanás. E nós vamos ver aqui que Jesus então atravessou o mar da Galileia, e eu digo para vocês aqui que a pessoa que ele foi libertar foi um milagre muito especial, porque Jesus ele foi até o outro lado do mar da Galileia, numa terra de gentios, somente para fazer esse milagre. Então ele queria realmente libertar aquela alma. Só que mais do que isso, ele queria nos deixar muitos ensinamentos para que nós pudéssemos entender que determinadas coisas nessa vida, principalmente quando se fala do mundo espiritual, a batalha é um pouco diferente. E é só no nome de Jesus que nós teremos poder para vencer. Vamos aqui ao texto bíblico do que está escrito no Evangelho de Lucas. Eu quero ler para você aqui no capítulo 8, a partir do versículo 26. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica da frente para a Galileia. E logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Não existe nenhuma analogia melhor para quem vive no mundo das trevas do que habitar num cemitério. Como diz a própria Sagradas Escrituras, o salário do pecado é a morte. E aonde Satanás reina, que ele se encontra, é onde a morte habita. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Sabemos muito bem aqui que não era o homem dizendo isso, mas o que havia dentro dele. E é interessante nós vermos no texto bíblico que ele já reconheceu quem era aquele que estava vindo. Satanás e os seus demônios conhecem Deus, Jesus, o Espírito Santo. Ele sabe do poder que Deus tem, o poder de domínio sobre as trevas. Por isso que eles tremem quando eles veem a aproximação e o poder do nome de Jesus. Porque Jesus havia então ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem e por muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Eu quero chamar aqui a sua atenção para o que nós acabamos de ler, que por diversas vezes aquela comunidade, já provavelmente ali irritada, insatisfeita com a situação que aquele homem se encontrava, chegou a acorrentá-lo, a prendê-lo por diversas vezes, mas a força do demônio dava-lhe a ele condições de se libertar e despedaçar todas as correntes. Isso aqui é muito profundo de entendermos, porque o ser humano precisa compreender, tem muita gente que acha que ele por si só consegue vencer o mundo das trevas, só que as coisas não são bem assim. O que aqui a Bíblia está querendo nos ensinar é que o mundo das trevas, ele é sim, muitas das vezes, mais forte do que você, ser humano, isoladamente.
Mas quando você está com Deus, quando você está em Cristo Jesus, aí, meu amigo, aí não tem quem pare na sua frente. E é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui nesse texto bíblico. E aí ele respondeu que o nome dele era Legião, porque dentro dele haviam muitos. Uma legião era uma classificação utilizada pelo exército romano para denominar uma tropa, uma força em torno de 5.000 a 6.000 pessoas. Então você imagina quantos demônios haviam dentro daquele homem. Muito bem. E então, eles pediram a Jesus que não o mandasse para o abismo. Satanás sabe qual é o destino que ele vai ter. Então eles pediram para Jesus, não nos mande para o abismo, né? E ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Aquelas pessoas então ficaram perplexas, porque não tinham visto antes disso nada igual. Por certo, ninguém poderia vencer os demônios que existiam dentro daquele homem. Tentavam acorrentá-lo e não conseguiam. E de repente chega uma pessoa que consegue expulsar aqueles demônios de dentro daquele homem. E os demônios vão para os porcos que estavam pastando no monte, e aqueles porcos então vão ao seu lugar, aonde eles devem ir, que é no abismo. Caíram no abismo e mergulharam, e os porcos se afogaram. Então aqueles homens aterrorizados correram para a cidade para poder dizer o que é que tinha acontecido. E então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E então temeram. O que acontece conosco quando Jesus entra na nossa vida é exatamente isso. É colocar o homem no seu perfeito juízo. Retira-se de nós tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que nos leva para o mal, e entra dentro de nós o Espírito Santo de Deus para que nós possamos estar sempre em perfeito juízo. E as pessoas, quando chegaram e viram aquilo que tinha acontecido, temeram. Por quê? Porque ninguém podia vencer a força daquele homem. E de repente eles encontram aquele homem sentado ao lado de Jesus em perfeito juízo. Com certeza, quando ele estava endemoniado, ele se comportava como alguém que não tem juízo, como um louco. As pessoas às vezes não entendem. O jugo do pecado na vida de um ser humano leva essa pessoa à loucura. E às vezes, quando a gente olha para determinadas barbáries que acontecem, determinados crimes que você fala, nenhuma pessoa numa condição natural, normal, faria tamanha atrocidade. Realmente existem por detrás disso tudo forças demoníacas agindo. E as pessoas precisam acreditar e entender e crer que no mundo espiritual as coisas não são brincadeira. Voltando aqui, e algumas pessoas então que tinham presenciado os fatos contaram-lhes, tendo como o endemoniado tinha sido salvo, falando o que Jesus havia feito e contando então que os porcos haviam recebido aqueles demônios e que eles correram para o despenhadeiro e se afogaram. Então todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que o retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. É o que eu digo para você. Aquelas pessoas, elas estavam aterrorizadas com aquilo que o homem fazia. Não conseguiam dominá-lo, não conseguiam controlá-lo. Mas, por outro lado, quando eles viram que chegou alguém mais forte do que o que aqueles demônios faziam, elas certamente ficaram mais assustadas. Nunca tinham visto isso.
Por certo, passou pela cabeça delas, olha, se aqueles demônios já faziam isso conosco, o que mais poderá fazer esse daí? Não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus. Então, por outro lado, também há alguns estudiosos que olham para esse texto e pensam que as pessoas pediram para que Jesus saísse por conta do prejuízo financeiro que elas tiveram pelos porcos mortos. Foram quase 2.000 porcos. O fato é que Jesus então entrou no barco e voltou. Por isso que eu disse para você que essa pessoa que recebeu essa cura, que recebeu esse milagre, era alguém especial. Jesus atravessou o mar da Galileia exatamente para ir curá-la. E o que é mais interessante nessa história é que nós vamos ver que essa pessoa que foi liberta pediu aqui para que ele pudesse seguir Jesus, acompanhá-lo na viagem, estar com Jesus, ser o seu discípulo. E aí Jesus responde para ele: volte para a sua casa e conte a todos o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus havia lhe feito. Ou seja, mais importante para Jesus do que talvez ter ele seguindo, sendo mais um discípulo com Jesus, era ser um discípulo aonde ele estava, testemunhando, testificando a obra que Deus havia feito. Porque certamente Jesus sabia que muito em breve o seu ministério ia se expandir pela terra. E aquelas pessoas então saberiam, na verdade, quem era aquele homem. Que Deus te traga aqui uma reflexão a respeito da importância de você se revestir do poder do alto para você enfrentar batalhas espirituais. Nós sabemos que determinadas batalhas não se vence simplesmente com conversa ou com falácias, não, é com oração, é com jejum e pregação da palavra de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus tem o poder de libertar e de levar cativo todos os demônios e os espíritos imundos que rodeiam a terra. Então cabe a você como cristão buscar se fortalecer, porque problemas físicos, corporais, Deus tem dado sabedoria ao homem e desenvolvido a ciência para muitas das vezes trazer a cura física, mas a cura espiritual, essa só Jesus pode nos dar. Que Deus abençoe a tua vida, que você reflita sobre essa palavra e acredite e tenha fé que se você estiver passando por um processo de luta espiritual, é debaixo do sangue de Jesus, é com o teu joelho dobrado, que aquilo que te atormenta não prevalecerá contra a tua vida. Deus te abençoe. Um excelente dia e até o próximo vídeo.